por que Josh Allen mereceu esse MVP? Por que não foi roubado do Lamar Jackson, como muita gente está falando? Bom, vou falar aqui o que o Josh Allen fez nessa temporada, né? Isso não quer dizer que o Lamar Jackson não tenha feito coisas maravilhosas nessa temporada também, e fez. Não quer dizer que o Lamar Jackson não tenha também quebrado recordes nessa temporada, e quebrou, tá? Mas o fato do Lamar Jackson ter feito uma temporada realmente extraordinária não apaga o fato do Josh Allen ter feito uma temporada também extraordinária. E por isso a gente viu, né, a votação para MVP nessa temporada ser a mais apertada em muito tempo, né? A mais apertada talvez desde o ano que o Peyton Manning e o Steve McNair dividiram, foram co-MVPs em 2003, tá? Então eu vou apresentar aqui o meu caso do porquê que o Allen de fato merece o MVP, procurando não ser clubista. Ah, Fernando, você é clubista, você cobre os Bills, você torce para os Bills. Gente, bias, como eles falam lá nos Estados Unidos, todo mundo tem um pouquinho de bias, ainda que seja por simples gosto pessoal. Você é fã daquele cara mais do que daquele outro e você tem um pouquinho de bias por ele. Então, assim, não existe ninguém sem um pouquinho de bias, sem um pouquinho de ser suspeito, né, de estar deixando o seu gosto talvez um pouquinho comandar a coisa. Aqui eu vou apresentar fatos sobre a temporada do Josh Allen, fatos do porquê dele ter merecido o MVP, sim, nessa temporada. Isso não quer dizer que o Lamar não mereceu, tá? Mas fatos que mostram que o Allen mereceu o MVP nessa temporada, tá? E aí você faz a sua análise e aí você vai continuar com a sua opinião, talvez que o MVP foi roubado, o que eu acho difícil, porque se você acha que ano passado o MVP foi roubado também, aí eu incompreendo. Se você tem um problema com a escolha do MVP do Lamar Jackson do ano passado e um problema com a escolha do Allen de MVP para esse ano, aí eu entendo. Você tem um problema da forma como é escolhido o MVP, do processo de votação, ou até mesmo do que se é mais valorizado. Você gostaria que o MVP fosse dado todo ano para o melhor jogador da liga naquele ano, independente de qualquer contexto. Aí eu compreendo você achar que o Allen não foi esse jogador esse ano. Assim como você provavelmente acha que o Lamar não foi o MVP ano passado, se você pensa dessa maneira. Não tem problema nenhum. Agora, se você acha que o Lamar Jackson foi o MVP ano passado e agora você acha que ele foi o MVP esse ano, me desculpe, mas você está se contradizendo incrivelmente, tá? E eu tenho que até me segurar aqui para não chamar você de hipócrita, porque é totalmente impossível você achar que o MVP do Lamar Jackson ano passado foi merecido e que ele também merecia o MVP esse ano. As duas coisas simplesmente não batem, não dão match. Então vamos lá, por que o Allen mereceu o MVP esse ano? Vou jogar algumas coisas na tela e vou trazer alguns fatos sobre a temporada e sobre a carreira de Josh Allen. Tá? Em 2024, o Allen se tornou o primeiro jogador na história da NFL com 5 temporadas de 40 ou mais touchdowns. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Tá? Tá. Então, assim, ano passado ele já tinha se tornado o primeiro da história da NFL com 4 temporadas com 40 ou mais touchdowns. E nessa temporada, então, ele aumenta a sua distância nesse recorde, tendo 5 temporadas com 40 touchdowns ou mais. Foi um feito dele nessa temporada, tá? O Josh Allen é o quarto quarterback na história da NFL a ter 13 vitórias numa temporada, 40 ou mais touchdowns e menos de 10 interceptações numa única temporada. Ele fez isso nesta temporada. E ele é o quarto quarterback que consegue fazer isso. Ele é o primeiro quarterback na história da NFL com 6 touchdowns corridos, 6 touchdowns ou mais terrestres em 7 temporadas consecutivas. Mais um recorde dele nessa temporada. Ele tem mais vitórias, touchdowns totais, jardas totais, do que qualquer jogador da NFL nas suas 7 primeiras temporadas. Então ele também quebrou esses recordes que eram ali do Patrick Mahomes até o ano passado, nessa temporada. Ele se tornou o quarterback nas suas 7 primeiras temporadas com mais vitórias, 76, mais do que o Lamar, com mais touchdowns totais, 262, com mais jardas totais, 30.595. Tá? Então ele tem todos esses recordes da NFL que ele conquistou nessa temporada, certo? Vamos continuar. Ele é o primeiro quarterback na história da NFL, tá, a conseguir múltiplos passes para touchdown e múltiplas corridas para touchdown, 350 ou mais jardas aéreas passadas e 60 ou mais jardas terrestres no mesmo jogo. Tá? Então ele teve esse jogo absurdo que ele fez uma coisa que nunca ninguém fez.
tá? Ah, mas o Lamar também fez lá um negócio que nunca ninguém fez. Show! Não estou falando que o Lamar não fez. Estou falando o que o Josh Allen fez e a galera fala de um jeito que o cara não fez nada, né? Primeiro jogador na história com 2 passes para touchdowns e 2 corridas para touchdowns em jogos consecutivos. Ele fez isso nessa temporada, tá? É também o primeiro jogador na história da NFL com 3 jogos desse na mesma temporada, não consecutivos, mas novamente um recorde. E mais um recorde da NFL, o primeiro quarterback da história da NFL com um touchdown passado, um touchdown corrido e um touchdown recebido no mesmo jogo. Ele fez isso contra o San Francisco 49ers nessa temporada. Tá? Então, só aqui eu já estou mostrando para vocês diversos recordes, diversos feitos do Josh Allen que ninguém fez na história da NFL, ele fez nessa temporada. Vamos dar sequência. Segundo ponto, vamos lá. Por que o Josh Allen mereceu esse MVP? A galera olha nas estatísticas, né, e fala, nossa, o Lamar Jackson teve muito mais passes para touchdown, né? O Lamar Jackson teve mais jardas, teve mais produção que o Josh Allen, certo? Olhando estatísticas grossas, estatísticas às vezes que você jogou, ganhou um jogo, saiu no terceiro quarto, não jogou o quarto período, você não vai, automaticamente não vai ganhar jardas aéreas, não vai marcar touchdowns. Você não jogou na semana 18 porque seu time já está classificado, você já está com um jogo a menos, né? E o Allen, em número de snaps, teve mais de um jogo a menos que o Lamar Jackson na temporada. Não quer dizer que ele iria alcançar o Lamar Jackson com esses snaps, mas os números não seriam uma vantagem tão grande assim em números brutos para o Lamar Jackson. O fato é que quando a gente vai para estatísticas avançadas, tá? Como o EPA, né, que tem sido uma estatística que tem determinado por muitos anos aí, normalmente o quarterback com melhor EPA, ele ganha o MVP, exceções, ano passado, Lamar Jackson ganhou não sendo líder em EPA, se eu não me engano foi o Brock Purdy, e o próprio Dak Prescott teve um EPA melhor que o Lamar, tá? Mas normalmente, tá, o quarterback que tem essa eficiência ajustada contra o atual aqui, né, o EPA aqui, ó, os ajustes para EPA são de acordo com jardas após recepção, drops, interceptações, passes desviados, fumbles, né, clima, tudo isso o EPA considera. O Josh Allen terminou a temporada à frente do Lamar Jackson. A diferença foi bem pequena, mas o Allen terminou com melhor estatística avançada que o Lamar Jackson, certo? Ele terminou com essa eficiência, com a estatística que avalia a eficiência ajustada do quarterback com todas essas coisas que eu mencionei, jardas pós-recepção, drops, interceptações, passes desviados, fumbles, inclusive o clima. O Allen terminou à frente do Lamar Jackson. Então ele foi o quarterback mais eficiente da temporada, indiscutivelmente. Mais um motivo para ele ter merecido. Terceiro ponto que faz o Josh Allen merecer esse MVP. Os Bills de 2024 foram a primeira equipe na história da NFL com 13 vitórias ou mais, tendo apenas um ou menos All-Pros na equipe. O Josh Allen é o único All-Pro do Buffalo Bills, certo? O Ravens, se eu não me engano, tem 5 All-Pros na equipe, tá? Então, sim, é um esporte coletivo, mas como você explica, inclusive o John Marino do Locked On Bills tweetou uma coisa ontem muito interessante, que se você pega o Baltimore Ravens, se você pega o Kansas City Chiefs, e se você pega o Buffalo Bills e faz uma seleção, um time das 3 equipes, quantos jogadores dos Bills jogam nessa equipe? Gente, vai ser pouquíssimo. E ainda assim, os caras que eu falar para você dos Bills que jogam nessa equipe, você que é Chiefs, você que é Ravens, vai ter vai contradizer, vai falar, não, o meu é melhor. Sabe? Se eu falar, não, o Josh Allen joga nessa equipe, o torcedor do Chiefs vai ficar louco comigo. Não, o Mahomes é melhor. O do Ravens vai falar, não, o Lamar é melhor, né? Se eu falar, pô, o James Cook tá crescendo e joga nessa equipe, o do Ravens vai falar, mas não é melhor que o Derrick Henry, certo? Então, assim, se a gente pegar e fazer uma seleção das 3 equipes, quantos jogadores dos Bills são titulares nessas equipes? Certamente mais jogadores do Ravens são titulares nessa equipe. 5 All-Pros contra 1 dos Bills, que foi o Allen. Second team. Nem a first team não foi. E os Bills terminaram com mais vitórias que o Ravens, tá? Então, mais teve uma campanha melhor. Eu não considero quarterback stats, né, estatística de quarterback, vitórias, tá, de quarterback. Mas eu acredito que tem sim um impacto, tá? Eu não acho que é o grande diferencial, mas eu acho que tem um impacto. Por exemplo, o Joe Burrow, ele teve números absurdos, jogou muito, mas eu acho um absurdo você colocar o Joe Burrow como MVP à frente de
de Josh Allen, de Lamar Jackson, do próprio Saquon Barkley e até mesmo do Derrick Henry, tá? Por quê? Porque simplesmente não impactou o suficiente em vitórias. Ah, Fernando, mas a defesa foi muito ruim. Ah, mas isso, mais aquilo. Gente, o cara que faz a diferença, ele acha maneiras daquela equipe, de elevar aquela equipe e conseguir vitórias. Talvez o Burrow certamente fez isso na reta final, o Bengals quase chegou nos playoffs, certo? Mas ele começou mal, e o MVP é um prêmio da temporada inteira, né? Ou ele não começou bem o suficiente, tá? Então não dá para impactar. E assim como o Lamar Jackson, ano passado, teve esse benefício de ter liderado a equipe a seed 1, de ter tido um melhor recorde do que os seus adversários naquela corrida para MVP e acabou ganhando com estatísticas inferiores, muito inferiores, estatísticas comparáveis com o ano do Tyrod Taylor jogando pelos Bills, o Josh Allen, com menos números brutos, mas com mais eficiência, levou os Bills a uma vitória a mais do que o Baltimore Ravens com uma equipe inferior. Não dá para se ignorar isso. Próximo ponto. Não podemos ignorar que nós vimos uma das temporadas mais limpas, se não a mais limpa, certamente a mais limpa, né? De um quarterback na história da NFL moderna, tá? Desde que se começou a ter o controle de turnovers, a contar turnovers por equipes, interceptações, fumbles, o Buffalo Bills de 2024, não só o Josh Allen, foi a equipe que mais cuidou da bola, que melhor cuidou da bola, desde que essa estatística começou a ser contada lá atrás, tá? Então, o que é lá nos primórdios, lá quando surgiu o NFL, tá? E o Josh Allen teve uma porcentagem, a menor porcentagem da história entre os quarterbacks de jogadas que terminaram em sack, em fumble ou interceptação, jogadas negativas, 4,17%. À frente de Peyton Manning, com 4,21%, né, em 2006, 2007. E à frente do Big Ben, Ben Roethlisberger, 4,33%. Foram os quarterbacks que melhor cuidaram da bola na história até esse ano, até 2024, quando o Josh Allen, o quarterback que, inclusive, não ganhou o MVP ano passado, exatamente porque falaram que ele produziu muito mais que o Lamar Jackson, mas ele lançou muitas interceptações, ele vem no ano seguinte, ele simplesmente se torna o quarterback que menos lança interceptações, menos comete turnovers e menos soft sacks na história da NFL. Uma virada de chave completa. Inclusive, uma coisa que foi extremamente óbvio, isso não conta no prêmio para MVP, mas é algo que foi extremamente decisivo no duelo direto dos dois jogadores nos playoffs, dos dois MVPs nos playoffs, aonde o Lamar Jackson teve um jogo de altos e baixos, começou mal e terminou muito bem, e o Josh Allen teve simplesmente um jogo constante o jogo inteiro, cuidou extremamente da bola, e os 3 turnovers do Ravens acabaram sendo um diferencial para os Bills serem vencedores daquele duelo. Então não podemos fechar os olhos para um cara que já tem sido há muitos anos o cara que mais produz touchdowns na liga, tá? Mas tinha uma deficiência de não cuidar o suficiente da bola, ele se tornar no ano seguinte um cara que continua produzindo muitos touchdowns, continua produzindo muito bem, mas simplesmente se torna o quarterback que melhor cuida da bola na história da liga nessa temporada. E a gente vai fechar os olhos para isso e vai dizer que o cara não merecia um MVP? Acho bem injusto. Meu outro ponto. Não, Fernando, mas o Lamar Jackson teve estatísticas muito melhores que o Josh Allen esse ano. 40 e poucos touchdowns, muito mais jardas no ar, no chão. Legal, por que a gente não mantém essa mesma energia? Por que a gente não manteve essa mesma energia no ano passado, né? Como diz o usuário aqui do Deck Hall of Fame aqui, certo? Mas o Deck Hall of Fame tem bias. Tem bias, mas ele tem estatísticas aqui, olha a comparação. E eu não vou nem falar do Josh Allen no ano passado, que também teve números muito superiores ao Lamar Jackson, mas a galera falou, mas muitos turnovers, tá? O Lamar Jackson esse ano teve mais turnovers que o Josh Allen. Ele lançou uma interceptação a menos, mas ele sofreu vários fumbles a mais. O Allen teve menos turnovers totais, tá? E teve um altíssimo número de touchdowns totais também. Mas no ano passado ele cometeu muitos turnovers, não podia ser o MVP, sendo que a gente já viu Peyton Manning ser MVP com mais de 20 interceptações, a gente já viu Kurt Warner ser MVP com mais de 20 interceptações, então só por aí a gente já sabe que o Allen ano passado poderia sim ter sido MVP. Mas não, você quer falar que não pode porque tem muito turnover? E o seu Dak Prescott? Então assim, vamos ignorar porque ele é o Dak Prescott, porque o Cowboys tem decepcionado ano após ano. No ano passado fez uma baita temporada, com mais jardas, com mais touchdowns passados, com menos turnovers,
tá? Com melhor marca de passes completados e com passer rating melhor. E o Lamar Jackson ganhou, né? Então eu volto naquele meu ponto inicial. Se você, ano passado, acha que o Lamar não merecia e acha que esse ano ele merecia, eu entendo o seu lado, eu entendo o seu ponto, eu entendo que você acredita que deveria ser diferente o processo ou o que é avaliado. Agora, se você estava feliz da vida com o Lamar Jackson MVP ano passado e você quer falar que esse ano ele foi roubado, me desculpe, mas você está sendo hipócrita, você está ignorando, né? Você está querendo que vote num ano de um jeito e do outro ano do outro. As coisas que favoreceram o Lamar ano passado não podem favorecer o Josh Allen esse ano. E isso não faz sentido algum. A história do Josh Allen de não ter tido um scholarship, não foi oferecido, todo mundo sabe hoje já a história do Josh Allen, um quarterback de uma cidade pequena, não teve ofertas de grandes colleges, teve que ir para JUCO, teve que ir para... Só teve oferta de Wyoming, foi para Wyoming, enfim, draftado quando ninguém acreditava. Gente, isso não conta na batalha para MVP. Assim como não conta o cansaço de dar o MVP para o mesmo cara. Mas é inegável, tá? Que a NFL, para a NFL, pô, é bom ter mais estrelas. É bom um exemplo do Josh Allen, um cara que ninguém acreditava e que superou todas as expectativas. E o Allen ganhou o Sportsmanship Award também ontem, né? Um cara que foi já eleito o maior trash talker e agora ganhou o prêmio de cara de melhor espírito esportivo. Então o Allen, indiscutivelmente, é uma das faces da NFL, né? É, obviamente, o quarterback da franquia dos Bills. E é bom para a NFL também premiá-lo, né? Não que o Lamar não merecesse. E o Lamar tem 2 MVPs, inclusive um que ele não merecia. E aí dá para você se contentar que ele fez uma temporada monstra esse ano e não ganhou, que ele não fez uma temporada tão monstra assim ano passado e ganhou à frente de gente que merecia mais. E todo ano tem gente que merecia ganhar. O Allen mesmo merecia ganhar no ano que o Rodgers ganhou a última vez, mas o Rodgers também mereceu e jogou muito e ganhou, né? O Allen mereceu ganhar em ano que o Mahomes ganhou, mas o Mahomes também jogou muito e acabou ganhando. E eu entendo que nesse ano, talvez o Lamar, ainda mais por tudo que produziu, tenha merecido ganhar também, né? Tanto que a votação foi tão apertada. Mas só ganha um e o Allen fez o suficiente para ganhar. Então, assim, isso aqui não entra na... Supostamente não deve ser contado na votação, mas, gente, a gente tem... O pessoal que vota é ser humano, né? E a galera... Eu acho difícil a galera não levar em consideração... Por exemplo, não é para levar playoffs em consideração, mas já teve jogo de playoffs logo antes de ter que dar o voto. Cara, eu acho improvável o cara olhar um cara ir muito mal nos playoffs e de repente não mudar o seu voto, sabe? Então, assim, a maneira que acontece, eu concordo. Eu sinceramente, eu acredito que dá para fazer um processo muito melhor para todos as votações da NFL. Pro Bowl, All-Pro, MVP, todos são questionáveis, tá? Agora, dizer que o Allen não mereceu, com tudo que eu mostrei aqui, é um absurdo. Tá? E para fechar, então, com o Josh Allen MVP, é isso que eu tenho a falar sobre o processo de votação. O Dan Orlovsky falou um negócio que foi extremamente feliz no meu modo de ver. E se a gente vai todo ano simplesmente premiar o cara que tem as melhores estatísticas, que tem a maior produção bruta, né? Enfim, ou até vai considerar IPA e tudo mais. Gente, simplesmente cria uma fórmula ou simplesmente joga na AI, lá na inteligência artificial, e deixa ela escolher todo ano. Porque se eu tenho bias, se eu tenho minhas preferências, você tem as suas, certamente cada pessoa que tem direito ao voto lá tem as suas também. E quem tem direito ao voto são jornalistas que um cobre o Bills, o outro cobre o Ravens, ou a região dessas equipes. Um jogou no Bills, outro jogou no Ravens, outro jogou no Chiefs. Tem de tudo que é jeito ali, tá? Tem torcedor ali. Né? Por exemplo, a Kay Adams, por exemplo, não vou falar que não tem peso o voto dela, mas ela é uma torcedora do Bengals. Se ela vota, eu não lembro agora o voto dela, mas se ela vota no Burrow, certamente a galera vai falar, mas ela torce pro Bengals e ela tem o bias dela. Né? Tá? Então, o que eu tô querendo falar? Se é para fazer uma votação de um jeito que não vai ter questionamento, vai seguir uma fórmula, vai seguir algo sem essa questão do lado humano da coisa, né? E vai simplesmente ver estatísticas, e vai ver fórmulas, e vai ver estatísticas avançadas, e vai ver número de vitórias na temporada, joga na AI, joga na inteligência artificial, e aí todo ano ela vai te dar lá um MVP, e a gente não vai poder reclamar porque é o mesmo critério todo ano. Né? Então não vai ter essa coisa de preferência de cada um, favoritismo e tal. Tá? Mas enquanto está sendo feito do jeito que está sendo feito,
é inevitável que cada pessoa tenha a sua maneira de avaliar o prêmio. Jogador mais valioso não é necessariamente o melhor jogador, né? Então o Josh Allen, ele fez tudo isso que ele fez numa equipe com um All-Pro, só ele, um second team, contra um Lamar Jackson numa equipe com 5 All-Pros, tá? Ele fez tudo isso numa equipe com 3 Pro Bowlers, 4 agora com os alternates, com 2 Pro Bowlers inicialmente, só tinham 2, Allen e Dawkins, tá? O Lamar fez isso com uma equipe com 9 Pro Bowlers, tá? O que ele fez. O Allen fez toda a sua produção sendo o único candidato do próprio Bills a MVP e não sendo o candidato a jogador ofensivo do ano. Lamar Jackson e Derrick Henry foram candidatos a jogador ofensivo do ano. Joe Burrow e Ja'Marr Chase foram candidatos a jogador ofensivo do ano. Ninguém ganhou. Saquon Barkley ganhou. Show. De repente o Lamar merecia ter ganhado pela produção que fez, né? Sou a favor disso, inclusive, tá? Mas o Allen não teve ninguém concorrendo nesse sentido, tá? E ele era o único concorrente também a MVP e ele ganhou com muito menos ajuda. Ah, Fernando, mas tinha o James Cook. Ou, Fernando, mas o Lamar elevou o patamar do Derrick Henry. Futebol é um esporte de equipe e óbvio que esses jogadores grandes elevam o patamar. O Allen elevou o patamar do James Cook. O Allen elevou o patamar do grupo questionável de recebedores dele. A linha ofensiva, que todo mundo fala, a linha ofensiva do Bills é tão boa, mas ninguém sabe nem falar a escalação, porque ninguém sabe quem é David Edwards. Ninguém conhece Conor McGovern. Estão começando a conhecer agora. O Cyrus Torres, um dos jogadores mais odiados pelo Pro Football Focus, que tem lá as notas de Pro Football Focus. Os Bills terminaram com a 19ª melhor equipe da NFL, quando analisando as notas do Pro Football Focus. Como é que um time ganha 13 jogos na temporada, vai à final da conferência, vende caríssimo para o Kansas City Chiefs, sendo a 19ª melhor equipe? Pô, alguma coisa muito boa tem ali, né? E realmente tem esse quarterback excepcional que elevou essa equipe a um patamar extremamente alto, que fez mais com menos, tá? Ou que fez muito com menos do que um Lamar que fez muito com mais ajuda, tá? Então, assim, o Derrick Henry também impactou e ajudou o Lamar. Isso é claro, a gente viu, né? O James Cook ajudou o Allen? Ajudou. Mas quem é melhor, Cook ou Henry? Hoje, Derrick Henry. O cara quase botou 2.000 jardas. O cara fez 16 touchdowns, assim como o próprio Cook também. É mais fácil você lançar, né, para Mac Hollins, para Keon Coleman, ou até mesmo com o Lamar lançando ali, beleza, tem o Zay Flowers, tem o Mark Andrews, mas pro Bateman e tal. Mas, pô, e o Burrow lançando pro Chase e pro Higgins? Né? A gente vai ignorar que o cara tem recebedores melhores, né? O Chase, absurdo. Né? Inclusive foi o Ground Player of the Year e o Allen foi o FedEx Air Player of the Year. Então é inegável que o Josh Allen fez mais, ou fez o mesmo tanto, ou fez um pouco menos até, mas fez muito, levou a mais vitórias, 3 vitórias, com menos ajuda. É inegável. E eu mostrei aqui diversos fatos que mostram que o cara teve uma campanha histórica. Então, sim, eu sei como é que é. Assim como foi para o Allen perder aquele MVP para o Rodgers, ou como foi perder um para o Mahomes em anos que ele teve digno de MVP, para o torcedor do Ravens, ou para quem é fanzaço do Lamar Jackson, fica um gosto ruim ver ele numa temporada tão excepcional não ser premiado. Leve para o seu consolo que ano passado ele teve uma temporada com números de Tyrod Taylor e ele foi o MVP. Então, simplesmente, acabou sendo um ajuste histórico. O Lamar merece 2 MVPs na sua carreira. O primeiro e o desse ano, que ele não ganhou. Mas ele ganhou do ano passado, então acabou ficando elas por elas. O Josh Allen, se a carreira de Josh Allen e Lamar Jackson terminasse hoje, com todos esses recordes que eu mostrei, o Allen é um quarterback histórico já. Não vou nem mencionar números de playoffs, onde ele tem sido absurdo. Se passasse o tempo, a gente ia olhar para trás e a gente ia ver 2 MVPs para o Lamar, ou 3, e a gente não ia ver premiação alguma para o Josh Allen, que tem sido absurdamente um quarterback absurdamente bom e histórico. Então, a gente vê nessa temporada mais uma histórica que ele fez, ele conseguiu o seu primeiro MVP. Então, por esses motivos, eu acredito sim que o Allen foi extremamente merecedor e ganhou um prêmio digno e justo. Mais uma vez, não acho que o Lamar não merecesse, mas eu acho que se tem que ter padrão, que tem que ter coerência, tá? E o jeito que foi votado o MVP do ano passado para o Lamar Jackson mostrou que muitas coisas têm um peso importante nesse processo de votação, e essas coisas com esse peso, número de vitórias, liderar com menos ajuda e tudo mais, pesaram também para o Josh Allen esse ano.
Então o critério foi mantido, tá? Mais uma vez, se você não concorda com o critério, tem todo o direito, e eu também acho que pode ser muito melhor. Por mim, joga lá na AI, joga a fórmula e começa a fazer uma coisa, vai ser mais justo, não vai ter bias, não vai ter opinião de jornalista A ou B, tá? E enfim, vai ser uma coisa mais coerente. Mas que dar o MVP para o Allen esse ano foi coerente com dar o MVP para o Lamar Jackson ano passado, é inquestionável, e se você não consegue ver isso, você está deixando o seu clubismo falar mais alto.